Vamos lá. Cuidado para não tomar um susto aí, tá? Quando eu aparecer aqui na tela. Cadê? Apareci? Tô aparecendo, deve estar aparecendo aí para vocês, aparecer para vocês. Isso! Maravilha, 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 maravilha. Ó, 3, 2, 1 e... A hora sim, a hora sim, a hora sim, a hora sim. Então, pessoal, boa tarde, acho que é tarde ainda, né? Boa tarde, boa noite aí para vocês em primeiro lugar. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Maravilha, maravilha. Então, de início, é um prazer trocar ideia aí com vocês, né? Então, deixa eu me apresentar. Eu sou Adriano, por incrível que pareça, eu sou professor, tá? Sou professor aqui do curso e do Colégio Objetivo, né? Então, um salve, né? Um salve aqui, né, para todo mundo aqui que tornou possível aqui esse evento, né? Então a gente tem a nossa Eriquinha aqui, nossa Eriquinha, ela tá me mandando milhões de mensagens no WhatsApp, a minha produção, a Eriquinha vai ser aqui a minha produção, de vez em quando ela fica me mandando os memes aqui, os stickers, então se alguma coisa der errado, ela vai gritar aqui comigo, ela vai me avisar, né? O pessoal da organização aqui também do Uniexpo, aí sensacional espetáculo, né? E obviamente agradecer a presença de vocês, a presença de vocês aí, porque você poderia estar agora assistindo novela, né? A novela do ator e cantor Chay Suede, você poderia estar deitado em posição fetal aí na sua casa, sei lá, né? Poderia estar olhando para o teto, mas você está aqui junto com a gente. Então, obrigado aí de verdade pela a participação, tá bom? Maravilha, maravilha aqui. Né? Então, nesse caso, primeiro, para a gente fazer uma dinâmica legal, eu vou primeiro aqui comentar um pouco, né, do assunto que eu vim aqui falar com vocês, né, que é sobre a Covid-19. Não sei se você já ouviu falar nesse negócio, né, de Covid-19 com o Enem. E daí depois eu dou uma olhadinha aqui no chat, né, no nosso chat amizade aqui, para ver algumas perguntas, algumas questões. Então a gente pode trocar um pouquinho de ideia aqui no final, certo? Que não vai dar para eu ficar parando toda hora aqui para tirar uma dúvida, tirar outra dúvida, beleza? Então acho que a dinâmica vai ser mais legal assim. Você aí, então, não sei se você já assistiu ali a palestra dos outros professores aqui do Objetivo, né? Então tem o Ricardo Tintim, grande Ricardo, né? Estourou ali falando de história, e tem a grande Chantacos, né? Nossa Vivi, né? Grande Chantacos ali que falou de redação, né? Com vocês. Então vamos lá, vamos começar aqui. Acho que você já deve estar vendo aqui então, né? Que o assunto aqui então de hoje é Covid-19 e o Enem, né? Então o que você pode esperar disso daí? É porque se você está ativo aí no ano de 2020, eu acho que Covid vai ser o assunto do ano. Aí será? Mano, como assim será, velho? Como assim será? Você acha que vai vir mais uma outra coisa aí que vai, né, ofuscar a Covid? Espero que não, né? Espero que não, né? Porque tá vindo aí nuvem de gafanhoto, né? Se tudo der certo, acho que em setembro está programado aí para ter invasão alienígena, depois vai ter um monte de coisa, mas acho que Covid vai ser um assunto que vai ser cobrado no Enem e também em outros grandes vestibulares, né? Então não acha que é só do Enem aí que vão cobrar esse assunto de vocês. Então a ideia aqui é a gente ver como é que o Enem ele pode, né, cobrar um pouco aqui sobre a Covid. Então, por exemplo, então pensando aqui no Enem, ó, quais são os assuntos ligados à Covid que podem aparecer ali nos grandes vestibulares? Então, alguma coisa sobre imunologia, pode aparecer alguma coisa sobre os sistemas corporais, pode aparecer uma coisa de ecologia. Ixi, ó, o Enem é clássico. O Enem é clássico, sempre cai ecologia. Sempre cai. Se fosse para apostar, sei lá, apostar um Kinder Ovo, eu apostava em ecologia. Vai cair, vai cair. Tá? Pode cair alguma coisa ali, né, de Covid-19, relacionando aí com impacto social, impacto histórico, né, impacto geográfico, e obviamente, né, obviamente ali então vai cair coisa do Enem ali em relação ao vírus, né, a virologia. Mas como? Como é que vão te perguntar? Como é que vão fazer essa ligação, esse link entre uma coisa que a gente está vendo aqui no nosso dia a dia e o vestibular ali que você vai prestar? Então, por exemplo, a gente vai aprofundar isso daqui ao longo da nossa conversa, mas pensando na parte de imunologia, a gente pode pensar da seguinte maneira, né? Então, como é que funciona o soro?
como é que funciona a vacina, né? Então, o soro aqui, vacina, é um negócio que é clássico do Enem, e podem muito bem aqui colocar o coronavírus na história, né? Que a gente está esperando, né, velho? A gente está esperando aqui sair uma vacina. Como é que o organismo vai se defender em relação aqui a essa doença? Tá? Em relação aos sistemas corporais, né? Quais são os sistemas que são atacados aí pelo vírus? Então já é bom ter uma noção disso daí. Aí como é que acontece a transmissão? Quero pegar Covid, né? Já que eu não estou pegando nada nessa quarentena inteira aí, vamos ver se eu consigo pelo menos pegar Covid. Como é que eu faço para pegar essa doença? É bom que você não pegue, tá? Então continue encalhado, pelo menos aí na doença. Em relações ecológicas, né? Então, de onde saiu esse vírus? Qual que é a origem dele? Não sei se você já ouviu falar, né, que parece que o vírus veio de um lugar, aí às vezes o pessoal me pergunta também, né, então como é que ele veio parar em você, ser humano? Né? Em relação aqui a impacto social, histórico, geográfico, né, então como é que esse vírus, essa pandemia, que é um negócio muito louco que a gente está vivendo, né, a gente está vivendo um momento histórico aí meio particular, né, como é que isso daí pode influenciar? Pode influenciar aqui, né, depois, né, ou durante, né, a gente está vivendo isso daí, ou depois. E em relação aqui à própria virologia, o estudo dos vírus. Então, quais são as características básicas aí dos vírus? Né? Então, como é que como é que é o vírus que causa a Covid-19? Então, dá para perceber aqui que nesse nosso mapa de conceitos aqui de maneira mais geral, você vê que tem vários assuntos, né, sobre Covid-19 que podem muito bem aparecer, tanto no Enem quanto em outros grandes vestibulares. Então, vamos fazer assim, ó, vamos dar uma volta aqui, né, vamos trocar um pouquinho de ideia em relação a cada um deles, tá? Então, prepare-se aí, né? Pega na mão do desconhecido que está sentado do seu lado aí e bora lá. E vamos lá aqui, ó. Então, primeiro, vamos falar sobre o vírus. Vamos falar sobre o vírus, né? Porque, querendo ou não, Covid-19 é uma virose, E aqui tem um negócio importante, para ficar bem claro aí na cabeça de vocês. Às vezes o pessoal fala, eu tô com coronavírus, eu tô com Covid, né? Eu tô com, sei lá, eu tô com mal olhado, eu tô com vírus. Então, o que você tá na verdade? Ó? Vamos deixar uma coisa bem clara. Covid-19, deixa eu pegar só um treco aqui, ó, só o meu apontador aqui, que eu gosto desse Brag Nights, ó. Então, quando eu falo Covid-19, é o nome da doença, tá? Então, Covid-19 é o nome aqui da doença. Tudo bem? Tranquilo? E essa Covid-19 é a mesma coisa que falar gripe. A gripe, sarampo, sei lá, resfriado, é o nome da doença. A Covid-19 é o nome da doença. E essa doença, Covid-19, ela é causada, então quando eu falo agente etiológico, é o agente causador da doença. Tá? Então é responsável por causar a doença. Então essa nomenclatura é importante, tá, gente? Às vezes cai no vestibular essa nomenclatura, o cara, vou pular. Não. Então agente etiológico é o cara que causa a doença, que é um vírus, tá? Então, isso aqui é uma virose. Só como eu sei que você é uma pessoa que gosta de detalhes, não gosta assim, você gosta assim, eu já percebi isso daí no seu olhar. Qual que é o nome desse vírus que causa a Covid-19? É esse nome aqui, ó, SARS-CoV-2, né? Então, vamos decifrar esses nomes? Você sabe o porquê deles, né? Porque eles não vieram do nada, então eles têm aqui um porquê, ó. Então, quando eu penso aqui, ó, em SARS, isso daqui significa Síndrome Respiratória Aguda Grave. Vixe! Síndrome Respiratória Aguda Grave. Então, já dá para perceber aí que o principal problema vai ser aqui uma infecção na via respiratória. Né? Pode afetar outros órgãos também, mas o principal, sem dúvida nenhuma, é o pulmão. Né? Então, por isso que tem o SARS, né, de Síndrome Respiratória Aguda Grave. Esse CoV significa coronavírus, tá? Que é a família, né, do vírus, né, que esse daqui, o SARS-CoV, ele faz parte da família Coronaviridae, tá? Ele é um coronavírus. Então, já eu falo um pouquinho mais da estrutura dele. Então, coronavírus, né, de Coronaviridae, e 2 é o subtipo.
o subtipo, tá? Então a gente meio que já conseguiu descobrir o porquê desse nome, né? Esse nome meio estranho, né? SARS-CoV-2. Então é síndrome aguda respiratória grave, coronavírus, subtipo 2. Mas é que eu vou chamar ele de corona, tá? Vou chamar de corona, coronavírus aqui, que é um apelido carinhoso para ele. Mas uma coisa importante, existem vários outros coronavírus. Não tem só esse tipo de coronavírus. É a mesma coisa que falar o seguinte, existem vários tipos de mamíferos. Então, o coronavírus, entre aspas, é um tipo de mamífero. Existem vários tipos de plantas. Então, o coronavírus, entre aspas, é um tipo de planta. Tudo bem? Tranquilo? Então, existem vários tipos de coronavírus. Você teve outras doenças que também chamaram um pouquinho a atenção, é que não chamou tanto a atenção no Brasil, mas chamaram a atenção aí em outros locais do mundo, que também eram causados por coronavírus. Por exemplo, você tem uma doença que ela chama MERS, né, MERS, que é Middle East síndrome respiratória do meio oeste, alguma coisa assim, que apareceu lá nas Arábia. Né? Um beijo aí para você das Arábia que está assistindo a gente agora ao vivo. Você teve outra SARS também, teve outra síndrome respiratória aguda grave, que também era causada por um outro tipo de coronavírus. É que nesse caso, esse SARS-CoV-2, ele tem uma capacidade de infecção muito alta. Então é muito fácil você passar esse vírus de uma pessoa para outra, tá? Por isso que ele conseguiu se espalhar aí, né, e virou um agente pandêmico, tá? Os outros coronavírus ali, eles eram um pouquinho mais difíceis de passar de uma pessoa para outra. Tudo bem? Tranquilo? Só para deixar bem claro, né? Então, que Covid aqui é o nome da doença e é causada pelo vírus, que é o SARS-CoV-2, que faz parte da família dos coronavírus. E quando eu penso aqui em vírus, de maneira geral, tá? De maneira geral, né? Então, isso daqui é bem comum de perguntar em vários vestibulares. Então, tem várias coisas que me chamam bastante atenção aqui no vírus. Primeiro, ó, que vírus, ele é um indivíduo acelular. Tá? Então, ele não é formado por célula. E por esse motivo, você tem vários vestibulares que consideram o vírus como não sendo um ser vivo. Já sei, você vai me falar que você viu em algum lugar que vírus é ser vivo. Tudo bem. Tudo bem, né? Que nem mesmo entre os virologistas existe um consenso se vírus é ou não é ser vivo. Sério? Sério mesmo. Né? Mas normalmente no vestibular, né, a gente considera que vírus não é ser vivo porque ele não tem célula, porque ele é acelular. E outra coisa que você não pode esquecer, que chama muito atenção aqui em relação a qualquer vírus, ele é um parasita celular obrigatório. Isso daqui você não pode esquecer. Quando você for fazer ali sua prova de vestibular, você pode esquecer o documento original com foto, você pode esquecer a água, você pode esquecer o chocolate, né, para você ficar fazendo o outro lá, passando vontade, lá vendo você comer o chocolate. Você esquece caneta, você pode esquecer tudo isso. Mas não esqueça isso daqui, que um vírus é um parasita celular obrigatório. Então, o que isso daí significa? Que para o vírus ele se multiplicar, para o vírus ele se reproduzir, ele obrigatoriamente utiliza uma célula. Tá? Então, esse que é o grande problema do vírus. Então, para ele funcionar, ele obrigatoriamente vai infectar uma célula. Então, ele vai utilizar essa célula como sendo uma fábrica de novos vírus. Professor, tem problema? A morte da célula para você é um problema? Velho, a resposta é sim, né? Porque lembra, você é feito de célula. Então, se o vírus destrói a sua célula, ele está destruindo uma parte sua. Faz sentido. Já eu mostro um pouquinho mais dessa replicação dentro da célula. Tudo bem? Mas não esqueça disso, hein? Então, o vírus aqui é um parasita celular obrigatório. Ele utiliza uma célula hospedeira para se reproduzir. Só que falando especificamente aí do nosso SARS-CoV-2, né? Parece nome russo, né? Parece nome russo, assim, sempre quando eu vejo o Ivanov, né, o Levlikov, né, o SARS-CoV, né? Então parece nome russo, né, esse nome aqui, ó. Então você pensa aqui nesse nosso grande SARS-CoV-2, ele é um vírus que é um pouquinho diferente. Né? Por quê? Porque ele tem aqui um material genético que é o RNA. Tá, então ele é um vírus de RNA, lembra que existem vírus também de DNA, mas aquele é um vírus de RNA fita simples,
E esse RNA, ele é senso positivo. O que isso daqui significa? Que esse RNA do vírus, ele funciona como sendo um RNA mensageiro. Tá? Então, quando o vírus ele infecta a nossa célula, ele vai introduzir o RNA no citoplasma. Daí esse RNA viral, ele já vai ser traduzido de maneira direta pelos nossos ribossomos. Tá? Então ele é o equivalente a um RNA mensageiro. Isso aqui é uma ótima pergunta de vestibular que vai quebrar um monte de gente. Você não, porque você está assistindo aqui a gente ao vivo, né? Mas vai quebrar um monte de gente, né? Porque vão perguntar, o vírus ali, ele é RNA senso positivo. Então, o RNA do vírus é equivalente ao quê? Daí na letra A, ao DNA, na letra B, ao RNA mensageiro, que é essa a resposta, tá? Na letra C, ao RNA transportador, não, vai para as drogas, né? Na letra D lá, é o RNA ribossômico, não, tudo bem, tranquilo? Então, esse RNA senso positivo é a mesma coisa que um RNA mensageiro, que consegue ser lido de maneira direta, consegue ser traduzido de maneira direta pelo ribossomo. Né? E aqui dá para perceber que ele é um vírus envelopado, então ele tem aqui um envelope lipoproteico. Porque todo vírus tem um material genético, que nesse caso é o RNA. Tá? Então vamos imaginar assim, que a Gil é a minha galinha, tá? Então a Gil aqui vai ser minha galinha. A Gil é o RNA. Tá? Daí o vírus, o SARS-CoV, ele tem um envoltório. Esse envoltório é uma cápsula proteica. E em cima desse envoltório, ele é assim, tá? Então, é a minha blusa aqui, por exemplo. Então, em cima desse envoltório tem um envelope. Né? Então, o envelope seria a minha blusa, que é o envelope lipoproteico. Então, por isso que eu coloquei aqui, que é um vírus envelopado. E só por curiosidade, por que ele se chama corona, né? Por que se chama coronavírus? Você está vendo que tem essas proteínas em vermelho aqui? Essas proteínas, elas são chamadas de proteínas spike, de espinho, tá? Proteína spike. E esse desenho, alguém achou que essa arquitetura desse vírus parecia uma coroa. Por isso se chama de corona, né, em latim, né? Então, coronavírus é porque parece que ele é uma coroa. Não é só curiosidade, tá? Só curiosidade, se você quiser trocar ideia com alguém aí, sei lá, nos Instagram da vida, você manda isso, para a pessoa te bloquear. Só que agora vamos falar um pouquinho sobre a replicação do vírus. Então, lembra que eu falei que o vírus aqui, ele é um parasita celular obrigatório. Então, ele vai utilizar toda a maquinaria celular. Né? Então, ele vai utilizar ali, tudo que está dentro da célula para produzir novos vírus. Eu gosto muito de falar que o vírus é aquele cara que, por exemplo, do nada, ele vai lá e entra na sua casa. Sei lá, um cara desconhecido. Ele vai lá, você tá vendo aqui a nossa apresentação, mas ele vai lá e entra na sua casa. Aí você olha assim, ô Joe, o que você tá fazendo aí? É o cara, continua assistindo aí. Aí ele vai lá na sua cozinha, começa a preparar comida. Fala, caramba, né? O cara entrou na minha casa aí do nada e começa a preparar cozinha começa a preparar comida na minha cozinha. Ele vai utilizar os ingredientes lá que tem na sua cozinha, vai utilizar a energia da sua casa, né, para ligar, sei lá, os air fryer da vida, as batedeiras, vai utilizar ali, né, os eletrodomésticos, vai fazendo comida. Aí você fica olhando ali, fica assistindo a aula, fica olhando ali, o cara tá fazendo comida. Só que o que ele faz? Ele faz a comida e vai embora levando toda a comida. E ainda de quebra, ele vai quebrar um monte de coisa dentro da sua cozinha. O vírus faz exatamente isso daí com sua célula. Então ele vai entrar na célula, vai zoar tudo dentro dessa célula para produzir novos vírus, e esses novos vírus ali eles vão começar a ser eliminados no ambiente. Então eu coloquei aqui de um jeito mais gourmet, né, que o vírus ele utiliza toda a maquinaria celular, as organelas, a energia dessa célula, né, o ATP, e a matéria orgânica para produzir novos vírus.
Então, você tem aqui, né, alguns exemplos, né? Então, você tem aqui, ó, o SARS-CoV, né, você tem o MERS aqui, né, tem o vírus aqui que causa especificamente aqui a COVID, né, que é o SARS-CoV-2, e ele vai se ligar em um determinado receptor da membrana plasmática da nossa célula. Porque isso daí é um outro ponto importante, tá? Outro ponto importante, porque eu não sei se você já parou para pensar o seguinte, será que todo vírus pode infectar toda a célula? Não. Não é assim que acontece. Tá? Então, existe aqui um esquema muito bem definido de chave e fechadura. Então, por exemplo, ó, voltando aqui um pouquinho. Lembra que eu falei que o vírus ele tem aqui essas proteínas, essas vermelhinhas aqui, ó, que eu chamei de proteína spike? Então, imagina que essa proteína é como se fosse uma chave. Tá? E essa chave só vai ligar, obviamente, onde? Na fechadura certinha. E essa fechadura é uma proteína, por exemplo, que está na membrana plasmática da sua célula. Tá? Então, por exemplo, não é qualquer vírus que consegue ligar em qualquer célula. Então tem que ter um esquema certinho de chave e fechadura, para que você tenha essa ligação. Então aqui, ó, no caso do COVID, né, no caso ali do nosso coronavírus que causa COVID-19, ele faz uma ligação específica com uma proteína de membrana que se chama ACE2, né, ACE2, né, que é enzima conversora de angiotensina 2, que é queijo, relaxa, não precisa saber esse nome não, tá? Mas fique esperto nisso daqui, que não é qualquer vírus que liga em qualquer célula. Então você tem uma relação muito bem específica entre o vírus e o tipo de célula que ele vai ligar, tá? Então as células da nossa via respiratória, elas têm aqui esse receptor de membrana, esse ACE2, por isso que o vírus costuma ligar aqui principalmente aqui na nossa via respiratória, tá bom? Beleza? Então, vírus ele tende a ser bem específico, tanto ali no ser vivo que ele vai infectar, quanto nas células que ele infecta dentro do seu corpo. Porque, por exemplo, né, o SARS-CoV, né, o coronavírus, ele não liga em célula da sua pele. Ele não vai ligar na célula da sua pele, da sua epiderme, por exemplo. Ele não liga, mas ele vai ligar em célula do seu pulmão, né, porque na célula do seu pulmão você tem aqui a fechadura, o receptor certinho que vai fazer a ligação com ele. E aqui nessa figura, ó, então, esse vírus ele está entrando na célula e o próprio material genético desse vírus ele vai ser utilizado, ó, aqui na tradução, para produzir proteínas virais. Então ele realmente é um pirata mesmo. Ele entrou na célula e vai utilizar tudo dentro da célula para formar novas partículas virais. E o grande problema é que a célula vai morrer por causa disso daí. Vou entender que é um grande problema, né? Então vai saindo tanto vírus, que a célula, ela morre. Beleza? Tranquilo? E agora, falando um pouquinho aqui, né, do local principal, né, que o vírus vai infectar, né, o indivíduo, com certeza absoluta é o sistema respiratório. É o sistema respiratório aqui. Então, é bom que você tenha uma noção geral, né, das partes do seu sistema respiratório. Né, porque às vezes eu pergunto, por onde que entra o ar no seu corpo? Por aqui, né, velho? Você ainda ficou na dúvida? Você ficou na dúvida, né? Então é por aqui, né? Ou pela região da sua boca, ou pela região do seu nariz. Né? Então ele tá por aqui. Então o ar ele vai entrar por aqui, maravilha. Daí ele vai passar aqui, ó, pela faringe. Um beijo para você que está com faringite agora. Passa pela laringe até chegar aqui nos pulmões. Mas o que o vírus ele vai fazer especificamente lá no seu pulmão? Porque querendo ou não ele entra, né, pela via respiratória. Só que você já deve ter ouvido falar o seguinte, né, que a grande maioria das pessoas, quando elas morrem aqui, né, por causa dessa doença, é por causa principalmente de complicação pulmonar. Então, o que ele vai fazer ali especificamente no seu pulmão? Então, quais são os efeitos aí, né, da doença nos pulmões? Então, a gente tem que lembrar de uma coisa importante. Quando eu penso lá no seu pulmão, né, então você, o original de fábrica, deve vir, ó, com 2 pulmõezinhos. Você tem uma unidade funcional que se chama alvéolo pulmonar. Então, o que é o alvéolo pulmonar? É uma microbolsinha de ar que serve para fazer a troca gasosa entre o ar que você inspira
e o seu sangue. Tá? Então, quando você mete ar para dentro do seu pulmão, esse ar, ó, ele vem até aqui, o alvéolo pulmonar, que é essa bolsinha, tá? Ó, aqui é um alvéolo, aqui, ó, outra bolsinha, outro alvéolo, outro alvéolo. Você tem mais ou menos 1 milhão, tá? De alvéolos pulmonares. Aí cabe muito mais. E aqui você está tendo, ó, a troca de gases, né? Entre o ar que está aqui dentro do alvéolo e o sangue. Então, o que é esperado que aconteça? Que o oxigênio que você está botando aí no seu pulmão, ele passe para o seu sangue. Daí a hemácia leva isso daí para o resto do seu corpo. E o gás carbônico que seu corpo está produzindo, ó, vem aqui pela circulação sanguínea, vai até o alvéolo pulmonar, e do alvéolo pulmonar, tchau e benção. Você manda isso daí para fora. Então isso daqui é o esperado que aconteça. Esperado que aconteça, certo? Só que qual que é o grande problema aqui quando o indivíduo está com Covid-19? O vírus, né, o coronavírus, ele tem uma certa preferência por infectar células que formam o seu alvéolo pulmonar. Ele é bem legal, entre aspas, né? Ele simplesmente vai destruir ali as células do seu alvéolo pulmonar. Então você tem algumas células aqui, ó, no alvéolo pulmonar que estão revestindo toda essa estrutura, que são os pneumócitos, tá? São os pneumócitos aqui, né? Então você tem aqui o pneumócito tipo 1, aqui não precisa esquentar a cabeça com esse detalhe, tá, gente? Eu estou sendo meio padrão NASA aqui, né? Mas você tem, ó, o pneumócito do tipo 1 e do tipo 2. Então são células que estão revestindo aqui o alvéolo pulmonar. Então imagina, ó, que você inspirou alguma coisa aí que tinha um vírus, daí esse vírus chegou no seu alvéolo pulmonar. O que ele vai fazer? Ele vai infectar aqui, ó, essa célula, ele vai infectar essa célula, e vai começar a destruir essas células. E a partir do momento que o vírus ele vai destruir, ó, essa camada de célula que forma a parede do seu alvéolo pulmonar, acontece isso aqui. Tá vendo, ó? Aqui essa parte. Então você vai ter um extravasamento de líquido, é plasma, tá? É plasma sanguíneo. Então você vai ter um extravasamento aqui de fluido do seu sangue para dentro do alvéolo pulmonar. Então o seu alvéolo pulmonar, ele vai começar a encher de um fluido que veio do sangue. Então por isso que às vezes o pessoal fala, o cara vai morrer afogado. É quase isso, tá? É quase um negócio muito louco mesmo. Então, como o vírus ele está destruindo essa parede interna aqui, ó, do alvéolo pulmonar, então vai ter um vazamento, né, entre aspas, vai ter um vazamento. Então, o líquido, o plasma, né, que é a parte líquida do seu sangue, ó, o plasma aqui do sangue começa a entrar no alvéolo pulmonar. Tem problema? Lógico que tem problema, né? Porque se esse alvéolo ele começa a ficar aqui, ó, cheio desse líquido, o oxigênio ele não consegue chegar de maneira efetiva até o seu sangue, né? Então isso daí vai atrapalhar muito a troca de gases no seu pulmão. Então a gente tem uma fase que a gente chama aqui de fase moderada da doença, é quando o alvéolo pulmonar ele fica assim, ó. Você está vendo que ele está com um pouco de líquido, né? Ele não está completamente cheio, né? Ele está com um pouco de líquido. Só que você tem uma fase mais severa da doença, que aí é hardcore, gente. Tá? Que é hardcore, ó, porque olha só como é que o alvéolo pulmonar ele vai estar. Ele vai estar lotado, ele vai estar lotado aqui com líquido que começou a vazar dos vasos sanguíneos, dos capilares sanguíneos. Isso porque o vírus ele destruiu essa camada interna aqui do seu alvéolo pulmonar. Então, quando a pessoa está nessa situação, aí fica muito difícil de respirar. Daí você tem que ter aquele respirador mecânico, né? Você já deve ter visto aí no jornal essas coisas. Então, aquele respirador mecânico, ele vai empurrar o ar, na ignorância mesmo. Ele vai empurrar o ar mesmo ali na ignorância para o pulmão, para tentar forçar algum pouco oxigênio chegar na circulação sanguínea desse indivíduo. Tá? Então, sendo aqui, eu meio que eu forcei um pouco a barra aqui, né? Eu fui muito detalhista, mas assim, né? Que a moleza senta no pudim e aqui não tem pudim. Então é dessa maneira aqui que o vírus ele vai afetar o pulmão. Entendeu agora por que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave? Então você vê, né, tem um porquê do nome. Né? Então chega no momento aqui que o pulmão do cara fica tão cheio de líquido
causado ali por causa do vírus, né, que destruiu a parede do alvéolo, que ele não consegue mais fazer a troca gasosa. Então ele vai morrer aí por falta de oxigênio na circulação sanguínea. E isso daqui é obrigatório para a vida. Para a vida, velho. Se você ainda tiver dúvida, né? Se você tiver dúvida, né, de como pegar e como passar a doença, não, velho. Não tenha dúvida, tá? Porque isso daqui é um negócio importante, pensando aqui em saúde pública. Então, como é que acontece a transmissão? Ó, se é um vírus que está muito presente aqui na nossa via respiratória, então, realmente, por exemplo, olha, só de você falar, né, você cospe. Você cospe, né? Que tem um nome gourmet para isso. Você elimina perdigotos. Meu, você cospe. Tem uns caras que é mal engraçado, né? Que às vezes o cara tá falando com você, você tem que abrir o guarda-chuva do lado do cara, né? Mas tá chovendo, né? O cara vai falando, vai cuspindo aí. Então isso daí é comum, tá? Em algumas pessoas é até normal, né? Então você tem ali nessas gotículas de saliva, você tem ali o vírus. É porque lembra, né? Que o vírus ele está se multiplicando aqui no seu alvéolo pulmonar e novas partículas estão sendo formadas. Então, isso daí sim vai parar ali para a região da sua boca, para a região do seu nariz, você vai passar isso daí então pro ambiente. Então, você que vai lá e pá, você espirra, né? Você espirra. Que tem uma galera que espirra mal baixinho, né? Vai engraçado, tem umas pessoas que, né, que sei lá, espirra assim, né? É legal velho espirrando. Não sei se você já viu os velhos espirrando. Meu, o velho vai lá e pá! Vai ser um tiro de escopeta, né? Tem uns velhos espirrando ali. Ou quando você tosse também, né? Tem os caras, pá, tosse ali, né? Não bota a mão, né? Aqui para proteger, né? Você tem que fazer assim, tá? Catarro, né? Catarro, olha esse nome aqui, que louco, né? Então, de alguma maneira, você ali, através da sua via respiratória, vai liberar esse vírus aqui no ambiente. E qual que é o grande problema? Qual que é o grande problema? Imagina que você vai espirrar, pá, você bota a mão na boca. Aí já era. Aí o vírus ele tá aqui. E, e da sua mão para chegar em outros lugares é um 2. Né? Porque, por exemplo, você pode, por exemplo, esfregar a mão na cara de outra pessoa. Não sei como é que o seu relacionamento é com as outras pessoas. Você pode apertar a mão do outro, daí o outro vai lá e esfrega a mão no rosto, né? Coloca a mão dentro da boca, né? Você encosta em algum objeto, né? Que está aqui, né? Então passou o vírus para esse objeto, daí alguém vai lá e encosta, né? Lambe aquele objeto, sei lá. Então tem várias maneiras aí, mas a pessoa infectada ela vai liberando o vírus no ambiente. E você tem alguns sintomas, né? Que são sintomas clássicos. Então você vai ter febre, vai ter uma tosse ali bem constante, que é o vírus que está querendo sair do seu corpo, e vai ter aqui dificuldade de respirar por causa daquele comprometimento dos alvéolos pulmonares. E, obviamente, você tem algumas medidas, né, de prevenção. Então tem aqui o lance de lavar a mão. Né? Você pode lavar a mão, gente, não precisa ser com um sabonete da NASA. Né, que às vezes eu vejo assim, nossa, sabonete da NASA. Não. Tá? Então pode ser com qualquer sabonete, qualquer sabão, tá? Qualquer sabão, qualquer sabonete, e com álcool gel também ajuda bastante, sabe por quê? Porque quando você, né, coloca o vírus em contato com o sabão, e quando você coloca o vírus em contato com álcool, aquele envelope do vírus, ele vai quebrar, né? Então você vai ter ali quebra mesmo, né? Ele quebra ali, você tem uma desagregação ali do envelope lipoproteico do vírus e ele não consegue mais infectar ninguém. Né? Então, por isso que lavar a mão é um negócio ultra mega absurdamente eficiente, né? Para proteger ali, né, contra o vírus. O álcool gel é a mesma coisa. Tá? Então, se alguém te perguntar, né, por que o sabão é bom? Por que o álcool gel ele é bom? Porque ele vai quebrar o envelope lipoproteico do vírus. Então, o vírus ele não consegue mais grudar na nossa célula. Então, se ele não gruda na nossa célula, maravilha. Então, ele não vai conseguir infectar a sua célula. Daí aqui é a medida clássica, né, velho? Pode tossir, pode espirrar, mas protege, né? Faz assim, né? Bota um lenço assim, né? Daí você tosse no lenço, depois você joga fora o lenço ali, né? Então, não é para fazer aquele negócio, o cara espirra, né, para compartilhar o espirro com todo mundo. Não, né? Então tem um pouco de bom senso, isso que eu falo, né? Tem um pouco de bom senso aqui. E realmente a máscara ela ajuda e muito. Tá? Ela ajuda tanto a pessoa que está infectada quanto a pessoa que não está infectada. É porque, ó, lembra, se a pessoa está infectada, ela vai eliminar o vírus pela via respiratória. Então você, pessoa infectada,
Se você colocar uma máscara aqui nessa região, você vai diminuir muito, né, a liberação desse vírus no ambiente. Isso é ótimo. Ah, mas eu não peguei a doença. Pô, cara, parabéns, parabéns, né? Mas talvez você pegue, né? Se tudo der certo, você vai pegar. Ai, credo, não, você não vai pegar, não. Mas por que você bota a máscara? Porque, por exemplo, tem uma pessoa que está infectada, ela vai lá e pá, espirra e vai embora. O vírus, ele ainda fica um pouco ali no ar. Tá? Ele não some. Então, ele está ali no ar, ele é microscópico, mas ele está ali no ar. E vai que você passa ali perto daquele ar. Então você pode inalar aquele negócio. É por isso que a máscara também é importante, até mesmo para a pessoa que não tem sintoma, a pessoa que está saudável, para evitar a entrada do vírus no organismo. E tem um jeito certo, né, gente, de usar a máscara, né? Porque, meu, tem uns caras, tem uns heróis aí que, pelo amor de Deus, né? Tem uns caras que usam a máscara no queixo. É assim, o queixo, ele não faz parte do sistema respiratório. Isso é importante para algumas pessoas, né? Parece que algumas pessoas não sabem disso daí. Tá? Ou às vezes tem o herói que usa a máscara assim, né? Deixa o nariz de fora. Coração, o nariz faz parte do sistema respiratório. Então o ar ele entra pelo nariz. Né? Então tem que ter um pouco de noção, né? Eu sei que você sabe usar máscara, mas tem uma galera aí que, pelo amor de Deus, né? O pessoal usa do jeito mais difícil ainda, né? Então tem que usar ela bem grudadinha aqui no rosto e tem que tampar, obviamente, a via respiratória, ou seja, tanto o nariz quanto essa sua boca louca sensual. Né? Só ter um pouco de bom senso e não ficar mexendo sempre na máscara, né? Então sempre mexe aqui pelo lado, certo? E falando um pouquinho aqui da parte de imunização, né? Porque quando a gente pensa em infecção, né? Então o seu corpo, de algumas maneiras, ele vai querer se defender. E o Enem ele gosta muito de falar sobre esse assunto. Tá? Então já apareceu coisa no Enem, quando estava tendo a moda da febre amarela, apareceu coisa de vacina relacionando com febre amarela. A gente teve lá a época do. Putz, teve a época do sarampo também, teve a época da dengue, né? Da dengue, né? Então, de vez em sempre o Enem pega esses assuntos, essas viroses e bota um exercício de soro, de vacina, de anticorpo. Então, quando a gente pensa aqui em imunologia, é uma especialidade aí biomédica, né, que estuda o conjunto de mecanismos de defesa. Então, quando eu falo de sistema imunológico, é defesa do nosso organismo. E tem dois termos que às vezes eu percebo que a galera tem bastante dúvida em relação a esses dois termos, que tem que estar bem claro na sua cabeça. O antígeno e o anticorpo. Ixi, quando isso daí cai em alguma questão, vixe, os caras já era, professor, confundir tudo. Não, olha assim, ó. O antígeno é qualquer partícula estranha que é capaz de induzir uma resposta imune. Ou seja, o antígeno é qualquer coisa que o seu corpo considera como sendo estranho. Um vírus é um antígeno, uma bactéria pode ser um antígeno, uma toxina, um veneno qualquer, então um veneno pode ser um antígeno, um pedaço de um vírus, uma proteína de um vírus pode ser um antígeno, um pedaço de uma bactéria. E às vezes para a pessoa que tem alergia a alguma coisa, o alimento pode ser um antígeno também. Então a pessoa, por exemplo, tem alergia a amendoim. Pô, que coitado do cara, né? Porque amendoim é mó bom, né? Mas o cara tem alergia a amendoim. Então o corpo do indivíduo considera o amendoim sendo uma partícula estranha. Então o amendoim, nesse caso, é um antígeno, é uma molécula estranha. As ideias? Pois é, né? Então o antígeno é qualquer molécula estranha. Tá? E se eu coloco uma coisa estranha dentro do seu corpo, o seu corpo ele vai estranhar, né? Não sei que ficou péssimo isso daí, mas ele vai estranhar. Ou seja, ele vai fazer alguma coisa para se defender. E um dos métodos que o nosso organismo faz ali para se defender é produzir anticorpos. Então, o que é um anticorpo? É uma proteína de defesa. Porque sempre vão tentar te enganar e vão falar que o anticorpo é uma célula. Não, cala a boca, velho, não é célula, né? Sempre vão tentar te enganar e vão falar que é uma célula. Não, velho, não é célula, tá? Então, o anticorpo, na verdade, ele vai ser aqui, nesse caso aqui, tá? Tô vendo aqui na produção, depois eu vejo no final aqui as dúvidas, tá? Então, nesse caso aqui, ó, no anticorpo, ele é uma proteína de defesa, ali que serve para inativar uma partícula estranha, para inativar aqui, sei lá, um vírus, para inativar uma bactéria. E você tem aqui uma relação que é bem específica
entre o antígeno e o anticorpo. Né? Então você tem uma especificidade. Tenta falar essa palavra, especificidade, com farofa na boca, sem cuspir. Impossível. Tá? Então você tem um anticorpo que vai atacar certinho um tipo de antígeno. Tá? Então você tem aqui, né, os anticorpos, são proteínas de defesa produzidas por alguns glóbulos brancos, por alguns leucócitos. Então é bem comum também te perguntar, né? Falar, do seu sangue, quem que produz os anticorpos? Então o anticorpo é uma proteína que vai ser produzida ali por alguns glóbulos brancos e serve para inativar o antígeno. Tá? Eu gosto de falar o seguinte, que o anticorpo é a munição de um revólver. É a munição do revólver. É exatamente isso daí. Daí alguém vai atirar esse anticorpo. Daí quem vai atirar esse anticorpo é o leucócito, é o glóbulo branco. Tá? Então é esse cara que é a célula. Então o leucócito aqui é a célula que produz esses anticorpos. Beleza? Tranquilo, tranquilo? E, obviamente uma coisa aí, né, que estão falando bastante mesmo, é esse negócio. Quando é que será que vai sair a vacina, né? Quando é que será que vai sair a vacina contra a Covid? Aqui vacina não é um negócio tão fácil de produzir. Então você tem vários protocolos de segurança, não é do dia para a noite. Né? Então você tem algumas previsões mais otimistas para o início do ano que vem, né? Para o primeiro semestre do ano que vem ali, provavelmente você já tem uma vacina que é realmente eficaz. Aqui você tem vários tipos de testes que você tem que fazer. Mas uma coisa que estão testando também, que isso daqui é bem cara de cair no Enem, é usar o soro para tratar Covid-19. Não sei se você tem ouvido falar disso daí, né? Que vacina você tem ouvido falar sempre. Sempre, né? Você vê nos WhatsApp da vida aí, sempre tem, né, naqueles grupos de, sei lá, de família, essas coisas, muda, tem vacina, não tem. Então, vacina você tem ouvido falar, vou falar daqui a pouco, tá? Mas você tem alguns métodos de tratamento onde você pode utilizar o soro, principalmente aí em pacientes que desenvolvem a forma mais severa da doença. Então, vamos deixar algumas coisas de maneira bem clara. O soro, ele apresenta anticorpo. Tá? Isso é clássico. Isso daí sempre vão tentar te enganar. Então, o soro, ele possui anticorpos. Tá? Então, o soro, ele já tem a proteína de defesa. Tá? Então, ele já tem ali a munição. Já tem a munição bonitinha. E o soro, ele tem uma ação terapêutica. Ou seja, o soro ele é curativo. Então você toma soro porque você já está com problema, porque você já está com vírus, porque você já está com a bactéria. Então, normalmente, estão testando aqui, né? Até estão testando no Brasil também, a aplicação de soro, ou seja, de anticorpos que já vão atacar o coronavírus dentro do organismo, principalmente ali na fase mais aguda da doença. Então, eu já dou para o indivíduo os anticorpos já prontinhos. Isso é o soro. Né? Porque ele já está muito debilitado, então ele precisa, de maneira imediata, receber esses anticorpos. Ele é uma medida efêmera. Tá? Então, no caso, quando eu coloco o anticorpo em você, esse anticorpo ele tem um prazo de validade. Tá? Ele não vai valer ali para a sua vida inteira. E como é que eu vou produzir aqui, então, um soro qualquer? Então, tem um exemplo clássico aqui, né, do soro antiofídico contra a picada de cobra. Né, mas qualquer soro é sempre esse procedimento, tá? É sempre esse padrão. Você pode ter soro contra a picada de escorpião, soro contra a picada de abelha, tanto faz. Então, eu pego aqui o antígeno, né, eu pego, por exemplo, o veneno da cobra, e eu coloco ele aqui numa cobaia, que nesse caso é o cavalinho, é o nosso pé de pano, que isso daí é bastante feito no Butantan, tá? Um beijo aí pro pessoal do Butantan. Daí quando eu coloco o antígeno, é o veneno mesmo, no cavalo, só que eu vou colocar uma dose baixa, tá, gente? Eu não vou errar na mão e meter um monte de veneno no cavalo, não, você tem que ter bom senso aqui também, tá? Porque às vezes quando eu falo isso daí, os caras falam, o cavalo não vai morrer? Não, depende da mão do cara, né? Tá? Eu vou colocar 10 kg de veneno, é uma coisa, coloca só um pouquinho. Daí o organismo do cavalinho, ele vai produzir os anticorpos. Daí o que eu vou fazer? Eu vou pegar os anticorpos produzidos aqui, pelo cavalo, né? Eu tiro uma amostra de sangue desse cavalo, né? Então eu tiro os anticorpos daqui, do sangue do cavalo e formo
o soro. E forma o soro, tá? Então, o cavalo, ele funciona como sendo uma fábrica biológica de anticorpos. Olha as ideias? Pois é, muito louco isso aí, né? É um negócio bem legal, um negócio bem bonitinho. Então, não se esqueça, hein, que o soro, ele apresenta anticorpos, que são as proteínas de defesa, e você toma soro porque você já está com um problema. Então, quando você toma o soro é porque você quer curar, você quer a cura. Né? Então, eu tomei a picada de cobra, o veneno já está no meu corpo. Você precisa receber o soro. Receber o soro. Só quando eu penso na vacina, grande Zé Gotinha aqui dá uma referência aqui na nossa cultura popular. Então, quando o Zé Gotinha vai lá e dá uma vacina em você, o que o Zé Gotinha vai colocar no seu corpo? Ele coloca o antígeno. Então, o Zé Gotinha, ele coloca a molécula estranha. É? É. Só que é assim, tá? Às vezes quando eu falo, por exemplo, de vacina contra a gripe, né, que está tendo aí campanha de vacinação contra a gripe, quando eu falo vacina contra sarampo, você tem o vírus ali. Só que é o vírus inativado. Eu não vou colocar o vírus ativo no organismo, porque isso daí tem um nome, bioterrorismo. Tá? Se você colocar o vírus ativo em alguém, isso é bioterrorismo. Então eu vou colocar, por exemplo, uma bactéria morta, eu vou colocar um pedaço de um vírus em você, eu vou colocar um vírus atenuado, que é o vírus inativo. Tá? Então, lógico que eu não vou colocar o agente etiológico ativo no seu organismo. Então, quando eu coloco o antígeno, né, um pedaço de um vírus, um pedaço de uma bactéria, né, a bactéria morta, enfim, no seu organismo, eu vou estimular o seu corpo a produzir os anticorpos. Então eu coloco o vírus em você, inativo, e o seu corpo ele vai passar a produzir os anticorpos. Para quê? Para te proteger. Né? E além disso, quando você tem uma exposição aqui ao antígeno, você vai ter a formação dessas células de memória imunológica, né, que eu já vou explicar a função delas daqui a pouco. Então, por que eu coloquei aqui que a vacina é uma ação preventiva? Porque você toma vacina para não ficar doente. Essa é a ideia da vacina. Você toma ela para não ficar doente. Você toma vacina contra a gripe para não pegar gripe. Vacina contra sarampo para não pegar sarampo. Então você vai ficar imune contra essas doenças. E ela aqui é uma medida duradoura. É uma medida duradoura ali, porque normalmente quando você toma vacina, você forma essas células de memória imunológica e elas tendem a ficar bastante tempo aí na sua circulação sanguínea. Às vezes, se tudo der certo, até o final da sua vida. Mas qual que é a grande sacada de você tomar uma vacina? Por que a vacina funciona tão bem? Ó? Porque assim, vamos pensar nessa situação. Então você tem aqui um determinado antígeno. Você tem uma determinada molécula estranha. Tá? Pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, tanto faz, tá? Então quando você tem uma primeira exposição ao antígeno, ou seja, quando o vírus entrou pela primeira vez no seu organismo, você vai ter uma resposta imunológica. Você vai começar a produzir anticorpos. Só que, ó, você vai produzir poucos anticorpos, né? Aqui ó, a concentração de anticorpos, você vai produzir poucos anticorpos e vai demorar um tempo, né? Para você produzir esses pouquinhos anticorpos. Tudo bem. Vou imaginar que você sobreviveu, tá? É sempre bom sobreviver no final da nossa história. Você sobreviveu aqui. Maravilha. Só que se você tiver uma segunda exposição ao mesmo antígeno, isso é importante, tá? Então, uma segunda exposição ao mesmo vírus, à mesma bactéria, tá? Ao mesmo antígeno, olha o que acontece com a resposta imunológica. Ela é muito mais intensa. Então, eu vou ter uma resposta imunológica muito mais rápida e muito maior. Por quê? Por causa da célula de memória imunológica. Então lembra que aqui, ó, quando você toma aqui uma vacina, quando eu coloco antígeno em você, eu formo ó, essa célula de memória imunológica. Então essa célula de memória é que vai ser responsável por essa resposta imunológica secundária que é muito mais rápida, que é muito mais intensa. Então quando você toma uma vacina, você está fazendo isso aqui, gente, ó. Você está tendo uma primeira exposição ao antígeno. Tá? Então isso que é a vacina. É isso aqui, ó. É a primeira exposição ao antígeno. Porque eu gosto muito de falar que a vacina ela vai te preparar para uma doença. Se você vai pegar a doença ou não é outra história. Eu gosto muito de falar o seguinte, que a vacina é um treinamento de incêndio.
Então, quando você está fazendo treinamento de incêndio, você sabe que não está pegando fogo mesmo. Mas você já começa a saber o procedimento, né? Para que se quando tiver um incêndio, espero que não tenha, mas quando tiver um incêndio, você já vai estar preparada, já vai estar preparado para saber por onde sair, o que você pega, né? O que você tem que fazer. Então, a vacina corresponde a isso aqui, ó, é a primeira exposição ao antígeno. Então, a vacina ela vai estimular o seu corpo a produzir células de memória imunológica. Quando você efetivamente tem um contato com o vírus, um contato com a bactéria, você nem percebe. Porque depois aqui da segunda exposição, a resposta imunológica é tão rápida e é tão eficiente que nem forma sintoma no seu organismo. Tudo bem? Então, é dessa maneira aí que vai funcionar a vacina. E qual que é a origem, né? Qual que é a origem aqui do SARS-CoV-2? Então, normalmente os coronavírus, eles são vírus de morcego. Tá? Então é bem comum aí esse vírus ele ser encontrado em morcego, porque lembre, existem vários coronavírus diferentes. Tem vários, tá? Então o hospedeiro aqui natural deles são os morcegos. Só que assim, para passar do morcego para um outro animal silvestre, não é tão incomum. Né? Porque, por exemplo, às vezes o morcego ele está comendo alguma coisa. Está comendo uma frutinha. Daí o morcego deixa cair essa frutinha no chão. Só que na saliva do morcego pode ter o coronavírus. Daí vem um outro bicho e come essa comida que o morcego deixou cair. Então você vê que pode passar o vírus, né, de um morcego ali para um outro animal qualquer. É que ainda tem muita dúvida, tá, em saber qual que foi esse animal intermediário que passou para o ser humano. Aí você tem algumas especulações, né, tem aqueles mercados, né, de animais exóticos na China, você tem o pangolim, você tem ali, sei lá, né, tem umas cobras, né, que às vezes o pessoal come, mas ainda é tudo muito, muito especulativo, né, por isso que ainda está meio na dúvida essa relação. Então, do morcego aqui passa para algum hospedeiro intermediário, que normalmente é algum animal silvestre, e o contato mais íntimo com esses animais silvestres, ou seja, comendo esses animais, né, o animal às vezes ele dá uma mordida numa pessoa, daí pode passar ali vários vírus para os seres humanos. Aí alguns desses vírus, foi o que aconteceu no caso aqui do SARS-CoV-2, ele começou a ser transmitido de pessoa a pessoa. Então, o Enem, ele pode perguntar da seguinte maneira, ele não vai perguntar o detalhe, tá, gente? O detalhe do detalhe, mas ele pode perguntar o que, por exemplo, influencia esse contato aí do vírus com o animal silvestre. Pode ser o aumento da mancha urbana. Então, quando você tem um aumento ali da região urbana, você vai desmatando a vegetação ao redor. Então, conforme a cidade ela vai crescendo, você vai tendo mais contato com esses animais silvestres. Então, as pessoas ficam mais suscetíveis a ter esse contato ali com novos vírus. Tá? Então, quando você tem um aumento assim da região urbana, indo em direção ali a uma região mais silvestre, cara, você pode sim ter esse contato mais direto. E aqui, é que eu não tenho tanta capacidade, né, para discutir aqui essa parte mais social, essa parte mais geográfica, né, a parte histórica também, né, acho que o nosso Ricardo aí, grande Ricardo, né, já deve ter falado bastante disso daí, então é sempre bom, né, você estar meio esperto aí e não ficar só ligado só na parte de biologia. A parte mais legal de todas, né, eu sei que você concorda comigo, mas sempre também tem que fazer uma ligação aí com outros conceitos, tá? Então, como é que essa pandemia vai influenciar na parte geográfica, deslocamento das pessoas, né, os impactos sociais, né, que está sendo um negócio bem sério, né, questão econômica, questão das relações sociais, impactos históricos, lembrar de outras pandemias, né, que essa daí não é a primeira e não é nem a última. Então, se tudo der certo, vão ter outras pandemias aqui na história. Então, sempre bom fazer esse link. E, para a gente finalizar aqui, então, essa nossa conversa, é uma coisa importante, tá? Que às vezes eu percebo isso daí em alguns alunos. Cara, às vezes tem alguns alunos que, principalmente quando está estudando para o vestibular, quer saber o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe de tudo. Não. Tá? Porque pensam, para o vestibular você tem quantas matérias? Várias, são 9, 10, 12 matérias, sei lá, né? Você tem matemática, história, biologia, geografia, inglês, português.
né? Então, você tem a parte de redação também, então é muita coisa. Então, no vestibular, nos grandes vestibulares, não vão te perguntar o detalhe do detalhe, gente. Não vão perguntar qual que é o nome de uma proteína específica do coronavírus. Não. Você tem que ter uma noção mais geral. Né? Porque, por exemplo, nem os cientistas atualmente sabem todos os detalhes disso daqui. Então é uma coisa muito nova. Porque às vezes o pessoal me pergunta, fala, professor, você acha que pode cair essa notinha de rodapé que só saiu ali num periódico científico do Acre? Não, não, não. Então essa explanação mais geral que eu fiz aqui é meio como se fosse um radar, né? Um radar ali para você focar um pouco seus estudos. Porque, ó, se você der uma entrada no site da Organização Mundial de Saúde, que acho que é uma das melhores fontes para você ter informação aqui sobre essa doença e sobre outras doenças, aí tem a versão em português também, você vai ver que toda hora está aparecendo uma coisinha nova. Né? Toda hora acha uma coisinha, outra coisinha, está tendo um aumento de casos em alguns lugares, uma diminuição nos outros. Então, isso aqui é um assunto ainda muito novo. Tá? Então, não vão te perguntar detalhe do detalhe. Não. Não, vão perguntar coisas mais gerais. O que é um vírus? Né? Fala um pouquinho sobre o sistema respiratório. Né? Fala um pouco sobre a vacina. Fala um pouco sobre o soro e assim por diante. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Maravilha. Para variar, eu falei pra caramba, né? Que eu esqueci de falar que quando me deixam falar, eu vou falando pra caramba. Então, gente, né, obrigado aqui pela atenção, né, por todo mundo que ficou online aqui trocando ideia comigo. Né, então, eu espero que, né, vocês tenham aí entendido grande parte das coisas que eu falei. Espero que vocês tenham gostado aqui também. Deixa eu voltar aqui, então, para o nosso chat. Isso, tá aqui, né? Eu voltei aqui para o nosso chat. E a nossa produção aqui, grande produção, só pediu para eu voltar no slide, que alguém estava querendo tirar foto aqui. Aí, se alguém tiver alguma dúvida, se quiser trocar um pouquinho de ideia aqui, tá. Aí agora eu vou conseguir dar uma olhada no chat, tá bom? Então, ó, só pediram para eu voltar aqui nos 3 primeiros slides, que acho que deve ser esse, né? Esse daqui é o primeiro, né? Esse daqui é um resumo bem legal. Tá, beleza, beleza, né? Então tá aqui, ó, né? Tá aí o primeiro slide. Vou deixar um tempinho. Daí eu tô olhando o chat aqui, se tiver alguma coisa a gente fala. Isso. Deixa eu passar aqui para outro slide. Se quiser também trocar ideia comigo aí pelo microfone, fique à vontade, tá? Acho que era esse outro slide, né, que estavam querendo. Ah, tá. Segundo slide. Beleza. Síndrome respiratória do Oriente Médio. Valeu. Falei Médio Oriente, né? Viajei. Obrigado, viu, produção? É verdade, né? Síndrome respiratória Middle East, né? Oriente Médio. E o terceiro slide, né? Que estavam perguntando aqui desse terceiro slide. Obrigado pela participação, vocês aqui, tá? Obrigado aqui. Um beijo aqui para todo mundo. Se inscreve no SEMI lá, né? Escreve no SEMI lá que capaz de você ter aula comigo no cursinho. Um beijo para Beatriz aqui, que corrigiu o nome. Isso. Tudo bem? Tranquilo, beleza? Obrigado, Heloísa. Obrigado, Heloísa, aqui também. Já mandando um salve aí para nós. Que bom aí. Que é um assunto que é sempre bom a gente trocar ideia, tá? Que às vezes você vê, você é bombardeado com tanta informação, que às vezes você fica meio desespero, né? Nossa, mas será que vão perguntar tudo isso daí? Faz mais um arroz com feijão. Faz mais um arroz com feijão ali. Se você faz arroz com feijão certinho, meu, ninguém passa fome, né? E o jeito certo, né? Você tá ligado. Arroz em cima, feijão embaixo, que é o jeito certo aí de comer, né? Manu aqui, um beijo para Manu, ótimo. Sofia, né? Um beijo para Sofia aqui também. Obrigado, viu? Não.
Feijão por baixo? Isso aí, é feijão por baixo ao certo. É feijão em cima, você vai estragar a comida. É bom, mas não vai escorrer coisa nenhuma. Tudo bem, gente? Tranquilo? Obrigado a Sol aqui, né? Grande Sol, grande Sol. Grande Sol aqui. De maravilha. Obrigado, viu, cabeça? Obrigado, que bom que vocês gostaram aqui também. Ninguém mais tem dúvida? Ninguém? Então eu vou embora também. Eu vou embora. Deixa eu ver aqui se a nossa produção aqui tem mais alguma dúvida aqui pra gente. Deixa eu ver, acho que não, né? Tudo bem, tranquilo, tranquilo. Então, gente, ó, a Gil aqui vai dar tchau aqui para vocês. Então, obrigado pela participação. Valeu, que bom aí que vocês gostaram. Espero que tenham aproveitado aí, que tenha dado tudo certo. E quem sabe a gente se encontra, né? A gente vai se encontrar. A gente se encontra aí em vários locais. Então, ó, um beijo e fui, né? Obrigado aqui pelo pessoal da organização aqui também.